Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana, e mais um domingo nessa escola dominical, a gente conversar um pouquinho sobre evangelização. E eu trago para a gente lembrar um pouquinho do grande mestre evangelizador, Jesus. O amor de Deus pelos seres humanos é a mensagem central da Bíblia. E em Jesus, Deus se fez visível. Deus transforma em palavras, gestos, ações, toda a sua intenção em salvar a humanidade, o mundo inteiro conhecer o seu amor. E aí Jesus vem, compartilha então com todos nós, desde o passado e até hoje ele continua falando aos nossos corações, deixou para a gente exemplos de vida, deixou para a gente lições preciosas, para a gente de verdade partilhar deste amor de Deus por nós, né? Essa questão de nós hoje estarmos ligados de novo a Deus por causa do amor de Jesus. E o que fez então verdadeiro Jesus ser um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre, foi o seu exemplo, né? Tudo o que ele fez nos mostra o quanto ele amava o ser humano e quanto ele se preocupava com as questões humanas, né? Ele veio para cumprir o propósito do Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha. Qual é a vontade do Pai? Eu quero cumprir até o final. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lá em João 4,34 nos diz isso. Deus ocupa na vida de Jesus o primeiro lugar. Ele está sempre em primeiro lugar, sempre ele pensa no que Deus quer fazer, né? E o que ele como ser humano precisava fazer para que a vontade de Deus então prevalecesse. Nada e ninguém substitui Deus na vida de Jesus. Olha que interessante para nós, né? Para a gente poder pensar também. Eu sei que muitas vezes a gente coloca tantas outras coisas no lugar de Deus, a gente pensa em outras coisas, a gente tem tantos outros quereres e a gente esquece que Deus tem que estar em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o seu reino e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Jesus sabia qual era a vontade do Pai, sabia com clareza. Ele queria implantar o reino de Deus aqui no mundo, na terra, para que todos pudessem ter este acesso. Então ele inicia a sua vida mostrando e convidando a todos a fazer parte deste reino de amor. E neste reino tem lugar para todo mundo. Isso Jesus veio mostrar. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A vida de Jesus era o objetivo a ser alcançada, a mensagem a proclamar. Tudo isso estava em Jesus Cristo. Jesus ensinava nas sinagogas, nos templos, ele ensinava nos montes, nos caminhos, ele não tinha uma igreja, ele não tinha um lugar para fazer isso, né? Hoje a gente pode ter essa oportunidade de não estar na igreja, mas estar aqui, ó, na internet, falando para tantas pessoas deste amor, deste Deus que nos quer bem, né? Que quer salvar, quer nos ensinar a viver, a implantar este reino de Deus nas nossas vidas. E sem perder a oportunidade. Toda oportunidade que ele tinha, ele falava mesmo, ele mostrava mesmo o amor de Deus. E essas características, então, fizeram dele um mestre por excelência, né? Primeiro, Jesus conhecia a matéria que ele estava ensinando, que eram as Escrituras. Ele sabia a palavra de Deus, ele sabia a vontade de Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer. E aí a gente percebe que, por conta disso, ele tinha fácil sempre uma resposta, sempre uma palavra para justamente ajudar as pessoas e mostrar que elas eram perdoadas, que elas eram amadas e que o reino de Deus não era comida nem bebida, mas aquilo que a gente tem no coração, em nome de Jesus. E várias vezes o Senhor cita as Escrituras. Jesus fala muitas vezes, está escrito lá em Isaías, está escrito lá em Jeremias, e ele fala as Escrituras. E ele conhecia desde os 12 anos, que a gente tem na Bíblia aí, que ele já ia e já frequentava e já sabia, e já tinha esse conhecimento. Em segundo lugar, a gente percebe que Jesus conhecia os alunos, sabia quem era o ser humano, né? Sabia dos problemas. Ele andava com os homens e era um homem simples, mulheres simples, né? Ele tinha os objetivos das lições de Jesus
era justamente atingir essas pessoas, para que essas pessoas pudessem ser visitadas por Deus, para que elas pudessem ser curadas por Deus, né? E aí Jesus vai demonstrar então que este amor, este conhecimento do aluno, eu sei quem é o ser humano, eu conheço as suas dificuldades, as suas dores, eu sei o que está passando no coração e é isso que eu quero, é nisso que eu quero chegar, né? E o fato então de conhecer, né, a conhecer muito bem a cada um, fazia com que a sua palavra fosse mais profunda, fosse direta, produzisse um melhor resultado, né? E em terceiro lugar, a gente percebe que Jesus, ele reconhecia o que tinha de bom. Quem fala muito disso é Cury. Quando a gente lê o texto, os livros de Cury, ele fala muito disso. Jesus sabia que o ser humano tinha algo de bom e ele valorizava o que tinha de bom nessas pessoas. E a gente tem exemplos de pessoas que estavam ruins, que estavam más, que viviam atormentadas, que eram do mal, e de repente elas foram transformadas. Então ele sabia que lá no fundo, aquela maldade, aquele DNA de Adão, podia ser transformado e seria transformado em nome dele, de Jesus mesmo, por causa dele, né? Então ele sabia muito bem que era importante a transformação do ser humano, porque tinha coisa boa lá dentro. Em quarto lugar, Jesus ensinava as verdades bíblicas de um modo muito simples, muito claro, para que todo mundo pudesse entender, né? E era verdades eternas de Deus. Então, quando ele fala lá em Mateus 6:26, olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai as sustenta. Porventura, vós não valeis muito mais do que as aves? Olha que coisa linda. O que a gente precisava ouvir, o que a gente precisa ouvir até hoje, né? Essa nossa ansiedade, essa nossa angústia. Ele sabe que o Senhor nos ama e ele vem sempre com a palavra direta ao nosso coração, verdades de Deus. Em quinto lugar, a gente percebe que Jesus, ele variava o jeito de ensinar. Claro, ele tinha muito das parábolas, que eram as formas simples de ensinar, mas conforme a ocasião, conforme o momento, ele tinha a palavra certa para falar nestes momentos especiais. E em sexto lugar, a gente percebe que Jesus ensinava por meio do exemplo. Olha para mim, olha o que está acontecendo comigo, né? Era a vida de obediência dele. E é isso que a gente também tem que imaginar hoje para nós. Hoje a gente pode viver a santidade, viver o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, igual Jesus fez. Mesmo sendo seres humanos, a gente pode sim fazer a vontade de Deus na nossa vida, para que os outros também vejam a glória do Senhor, né? E aí ele diz lá em João 13:15, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais também, né? E aí a gente percebe então que o amor de Jesus por todas as pessoas sempre foi a força motivadora da sua ação. Ele era evangelista porque ele sabia o que era importante para o ser humano e ele sabia que a sua palavra, a palavra de Deus, era importante para o ser humano. Jesus também manifestava diversos sentimentos que mostravam essa ação. Era amor, era o perdão, e ele anunciava de uma forma a valorizar o outro, né? Jesus sempre demonstrou este amor, essa misericórdia, essa compaixão, do jeito de ensinar, do jeito de chegar perto, do jeito de abraçar as pessoas. E era para os pobres, era para os marginalizados, era para os doentes, as mulheres, os estrangeiros, as pessoas que eram capacitadamente diferentes, né? Que tinham problemas, as crianças, valorizava tudo isso. E a gente percebe que isso faz uma diferença na vida do ser humano. Porque o ser humano, ele é um todo. Ele, quando se sente rejeitado, ele vai chorar, ele vai se excluir e até desejar a morte. Mas quando a gente tem a palavra direta de Jesus, eu sou a paz, eu trago a paz, eu te recebo do jeito que você está, venha como está, entrega a mim, né? Não fica sobrecarregado, nem oprimido, que eu quero te aliviar. E o Senhor vai então, né, mostrando o amor, a misericórdia, essa compaixão.
E com relação aos discípulos, né, com certeza os apóstolos que estavam com eles, com certeza era a firmeza, era a correção, era o chamado à responsabilidade, porque ele visava o caráter, né, a maturidade. Não sejam como crianças, né, para que pudessem seguir na sua missão, que era evangelizar, levar o amor de Jesus, que era o amor de Deus. E aí a gente percebe então que Jesus, ele vai mostrar, principalmente na hora que ele está conduzindo as questões, ele mostra o confronto e ele denuncia a hipocrisia religiosa, principalmente, com a questão dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos oficiais do templo. E ele fala veementemente, ele fala repudiando toda forma de injustiça, né? Toda forma de dominação romana e os opressores em geral. Ele também tinha a denúncia na sua fala. E ele completa a aceitação, né, completa a aceitação sem a menor restrição. Tanto é que quando ele falava, ele denunciava um romano, e o romano se convertia, ele era uma nova pessoa. Ele tinha essa possibilidade de pensar diferente. Quando ele pega as crianças no colo e ele fala, elas são modelo. O reino dos céus é delas. Elas são cidadãs. Olha como elas fazem. Observa e faça também para a gente poder viver melhor, né? Já aqui na terra, um pouco deste reino. E Jesus lutava para convencer as pessoas do pecado, né? E guiá-las ao arrependimento, orientando para que, pela fé, elas pudessem fazer parte do reino de Deus. Reino de justiça, de paz, de solidariedade, hoje, amanhã, ontem e hoje. E com suas palavras e com seus métodos, Jesus nos dá a força do seu amor para a gente também ser agentes transformadores do pecado, da morte e agentes de salvação e vida. E o exemplo de Jesus é fonte de inspiração para nós hoje. Quero ser evangelista? Olha para Jesus. Quero anunciar a Jesus? Olha para ele. Veja como ele se portava, como ele falava, como ele sabia, como ele tinha conhecimento da palavra e do que ele queria, para justamente as vidas serem alcançadas. Fala a verdade, olha nos olhos, recebe, acolhe, ama, mostra perdão, mostra o carinho e o amor, mostra o acolhimento, né, verdadeiro cristão, em nome de Jesus. Para a gente também aprender a ter discernimento de como agir neste mundo. E olha que hoje está difícil, não está fácil. Falar o nome de Jesus, muitos se esquivam, muitos já sofreram com muitas mentiras, e que a gente possa ser transmissor dessa verdade, deste Jesus que é a verdade, para que a nossa vida faça diferença na vida de outra pessoa, né? Em como agir mesmo neste mundo. E que o Espírito Santo se mova em nossos corações, em nossas mentes, para a gente poder fazer aquilo que está no coração de Deus. Tanto querer como realizar, com vistas à salvação de todas as pessoas. E que a gente, de verdade, seja um evangelizador, um evangelista que recebe do Senhor, que vive o Senhor, que tem o Senhor como exemplo na sua vida, para que outras vidas também sejam transformadas, mudadas, restauradas, recebam o perdão, recebam a alegria e sejam transformadas em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. E domingo que vem a gente volta com outra lição, com outros assuntos importantes para nós, para o nosso viver, para o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Uma boa semana e que você esteja compartilhando, experimentando evangelizar, mesmo que seja através de uma telinha, mesmo que seja por uma ligação, mesmo que seja pela internet, no WhatsApp e tudo mais, no Facebook, no Instagram. Evangelize, mostre o amor do Senhor e viva o amor do Senhor. Jesus foi o nosso exemplo, que nós também possamos fazer como ele fazia, em nome de Jesus. Amém? Uma boa semana, que o Senhor te abençoe. Amém.